Olá, alunos do curso de matemática, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre logaritmo, para vocês entenderem bem esse conceito, porque depois vocês vão ver lá na frente comigo, eu sou duas, né? Comigo mesma, funções logarítmicas. Mas a princípio a gente vai ver o conceito do logaritmo, por que a gente usa esse esqueminha aí chamado logaritmo, que parece que aflige tanto alguns alunos do nosso curso que mandam lá na tutoria: professor, eu não sei resolver, então a gente vai resolver algumas coisas, a gente vai tentar entender esse conceito e a definição também, tá bom, gente? Mas antes de falar de logaritmo, vocês têm que entender o seguinte: logaritmo vem de função exponencial. E a gente vai tratar um pouquinho de equações exponenciais, bem rapidinho para a gente entender da onde que veio esse negócio do logaritmo, tá bom? Pensa comigo. Eu vou escrever aqui no quadro. Se a professora estiver na frente, você fala: professora, sai da frente. Brincadeira, vai ter que ficar só olhando aí. E depois mandar lá na tutoria: professora, você não falou bonito. Olha só, eu vou escrever aqui para vocês duas potências aqui. Uma potência, uma equação. Olha lá. 2 elevado a x igual a 8. Certo, gente? O que acontece com esse 2 elevado a x igual a 8? Eu posso transformar esse 8 aqui numa potência também. Concordam comigo? Então vamos lá. Como que eu faço para transformar esse 8 numa potência? Vou pegar outra caneta de outra cor, que eu tenho 3 canetas aqui. Olha que lindo, gente. E vou fatorar o 8. O que é fatorar? Vou dividir por números primos. O que é número primo mesmo, professora Ana Paula? Números que dividem por 2 e por 1 e por ele mesmo. Certo? Calma, falei errado. Números primos, números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Isso, agora falei certo. Então, por exemplo, o primeiro número primo, o menor número primo, vamos dizer assim, é 2. 8 dá para dividir por 2. Quanto que fica? Fica 4. 4 dá para dividir por 2 também. E fica 2. Tudo bem? 2 dá para dividir por 2 e fica 1. O que a gente tem aqui? Que o 8 pode ser escrito como uma potência de base 2. 2, quantas vezes aparece? 1, 2, 3. Então, é 2 elevado a 3. Tá bom, gente? Então, eu vou escrever esse 2 elevado a 3 ali, no lugar do 8. Olha só, vai ficar o 2 elevado a x, que já estava aqui, igual a 2 elevado a 3. Aí tem uma propriedade de potência de mesma base que fala o que para mim? Potência de mesma base some com a base e iguala os expoentes, tá certo? Então, o que é isso? Some com a base. Olha só, a base é isso aqui. Essa é a base. É igual a base, vocês concordam que 2 é igual a 2? Então, tudo bem. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai sumir com essa base e vai igualar os expoentes. Qual o expoente? Do lado de cá é x, do lado de lá é 3. Então, a resolução, se fosse um exercício da prova, da POL, de qualquer outro lugar que você visse, a resolução seria essa: x igual a 3, tá bom, gente? Vamos fazer mais um exemplo só para a gente relembrar esse negócio de potência, que a ideia é falar de logaritmo, lembra? Então, a professora vai escrever aqui desse outro lado. Vou dividir aqui o quadro. Gente, estou gostando desse negócio, desse quadro. Olha só que bonito. Vamos fazer aqui, ó. 4 elevado a x igual a 64. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 64. Tá bom, gente? Então, olha só. Vou fatorar aqui embaixo. 64 dá para dividir por 2? Dá, e dá resultado 32. Que eu consigo dividir por 2, dá 16. Que eu consigo dividir por 2, dá 8. Divido por 2, dá 4. Divido por 2, dá 2. Não devia ter feito tão aqui embaixo, né, gente? Mas vamos lá. E divido por 2, que dá 1. Olha só, então 64 dá para eu escrever como uma potência de base 2. Então, vai ficar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Então, volto aqui em cima e vou escrever o quê? O 4 elevado a x, que já estava ali, igual o 64, a gente viu que ele é 2 elevado a sexta. Então, vou escrever aqui, ó, 2 elevado a sexta. Professora Ana Paula, mas não deu certo isso daí. Por quê?
Eu não tenho as bases iguais. Olha só, prof, aqui a base é 4 e aqui a base é 2. E agora, prof? Não dá para fazer isso? Gente, pensa um pouquinho comigo. 4, não dá para fatorar o 4 também? Dá para fatorar o 4 também. Então, vamos fatorar esse 4 aqui. Do ladinho, a professora está olhando lá se ficou bom. Vamos fatorar o 4. Dá por 2 e dá 2, dá por 2 e dá 1. Então, olha só, o 4 dá para escrever como 2 ao quadrado, porque aparece 2 vezes. Então, eu vou escrever agora aqui, ó. 4 é 2 ao quadrado. Estou só escrevendo o 4, gente. Lembrando que ele é elevado a x. Igual aqui do outro lado, eu vou repetir. 2 elevado à sexta. Aí eu vou tentar lembrar de mais uma propriedade de potência, que é o quê? Potência de potência eu multiplico. Então, 2 elevado ao quadrado elevado a x, dá para ser escrito de novo como 2 elevado a 2x, porque 2 vezes x é 2x, tá bom? Isso igual a 2 elevado a 6. Agora sim, ficou a mesma base, não ficou? 2 e 2. Então, eu vou esquecer a base e vou igualar. Não vai ficar legal de azul, a professora vai escrever de vermelho aqui, ó. Vou igualar os expoentes. 2x igual a 6. Tudo bem até aí? Acho que sim, né, gente? Então, 2x igual a 6, mas eu ainda não tenho o valor de x. O que eu tenho que fazer? 2 está multiplicando, vou colocar um 2 dividindo dos dois lados, e aí eu sumo com esse 2 aqui e vai ficar só o x. Agora a gente está fazendo esse exercício, a professora vai apagar aqui uma baguncinha que a prof fez aqui, ó. Que não precisava desse risco, só atrapalhou o nosso exercício aqui. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Vamos continuar aqui esse exercício. 2x igual a 6. 2x divididos por 2 igual a 6 divididos por 2. Por quê? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade. Certo, gente? A gente, lá no Fundamental 1, no Fundamental 1 não, no Fundamental 2, quando começou a trabalhar com incógnitas, o que o professor falava? Passa para o outro lado, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Gente, não é mágica, tá bom? Passa para o outro lado dividindo porque eu dividi tanto de um lado quanto do outro pelo número 2. Pensa comigo, 2 divididos por 2 não vira 1? Então, some desse lado. E aqui desse outro lado ficou 6 sobre 2, que a gente pode simplificar e dar 3. Tá bom? Olha lá a resolução. Se fosse um exercício de algum lugar, a gente saberia que esse x aqui é igual ao quê? A 3. Tá bom, gente? Então, a gente consegue fazer isso com potências que têm bases iguais. Vejam que aqui a base era igual, 2 e 2. Aqui também, ó, virou bases iguais, 2 e 2. Fui transformando, fui desenvolvendo o exercício para manter a mesma base, para eu poder o quê? Cortar essa base, tá certo? Então, assim, a gente tem que lembrar dessas definições, dessas propriedades. Que outra propriedade que a gente viu? Primeiro, que eu tô falando, vou repetir. E vou vir para cá, porque eles pediram para eu vir para cá. Olha só. Primeiro, calma, o cérebro deu uma bugada agora, sabe, gente? Teu aluno do ensino médio vai falar isso. Se você não sabe o que é bugado, a hora que você for trabalhar com o ensino médio, eles vão te dizer o que é bugado e você vai aprender. Mas, então, vamos lá. Uma propriedade que a gente viu aqui. Bases iguais, potência com bases iguais, elimino a base e igualo os expoentes. Olha só uma propriedadezinha. A outra propriedade que a gente viu, aqui desse lado, ó, potência de potência. O que eu faço? Multiplico as potências. Então, fica a base, multiplico as potências, e aí eu tenho uma base com uma potência só, não fica potência de potência, é uma outra propriedade. Aí também tem uma propriedade que não é de potência, que é uma propriedade de divisão, de multiplicação. A gente tem que deixar o x isolado, certo? O que eu falei? O professor lá do fundamental, do ensino médio, fala, passa para o outro lado dividindo. Não é bem isso. A gente dividiu dos dois lados por 2, e aí a gente sumiu com o 2 do lado de cá, e ficou lá, ó. Esse 2 que estava aqui ficou realmente dividindo do lado de lá. Tá bom, gente? Então, a gente tem que lembrar que isso daí não é mágica, e a gente tem que falar para os nossos alunos que não é mágica. Depois que eles já entenderam que você está dividindo dos dois lados, você fala, gente, agora vamos passar para o outro lado mesmo. Pode daí ir direto, não precisa ficar fazendo
o passo a passo, mas compensa fazer de vez em quando, tá bom? Ok, tudo isso para quê? A professora Ana Paula prometeu falar de log. Prometi. Então, olha só. Eu vou aqui apagar só esse lado que está mais curtinho. E já empurrei o quadro também. Né? Ficou tudo certo esse quadro. Vamos lá. E eu vou escrever o seguinte aqui. Olha só, eu tenho uma potência 2 elevado a x igual a 3. Gente, o que acontece aqui? Com esse 2 elevado a x igual a 3. Dá uma olhadinha. O que eu falei? Vamos tentar, quando a gente tem um exercício nesse formato, vamos tentar pegar esse outro lado aqui, fatorar e aí transformar na mesma base. Mas, gente, não dá para fatorar o 3. Não dá para transformar ele na base 2 para ter um outro expoente aqui e igualar. Então, não tem como a gente resolver isso. Por isso surgiu o quê? Logaritmo, tá bom? Não é bem assim a história, outro dia a gente fala sobre a história do logaritmo, mas a gente usa logaritmo para resolver esse tipo de potência de bases diferentes. Olha só, qual que é a definição de logaritmo, professora Ana Paula? Então, vocês veem escrito assim, né? Log de b na base a igual a x. A professora Ana Paula já está falando, antes de continuar ali, já está falando que isso daqui se chama base. Isso aqui se chama logaritmando. E esse aqui é o próprio logaritmo, que é o resultado que você quer. Tá certo? Mas como que eu trabalho com isso, professora? Dá uma olhada só. Isso aqui pode ser reescrito desse outro jeito aqui, ó. A elevado a x igual a b. Que A que é? É esse mesmo A aqui, ó. É a base. Que B que é esse? É o logaritmando. E que x que é esse? É o resultado. Tá certo, gente? Então, olha só. Eu tenho uma base diferente da outra elevada a um expoente. Não é esse caso aqui, ó? Uma base diferente da outra elevada a um expoente. Isso pode ser escrito como um logaritmo. Tanto faz eu olhar daqui para lá, por isso essa flechinha de mão dupla, tá? Tanto faz eu olhar daqui para lá, como de lá para cá. Então, olha só, bases diferentes, a potência é de bases diferentes e o expoente também, daí não tem como igualar. Então, essa aqui é a definição. A gente vai trabalhar um pouquinho mais de definição no próximo vídeo, tá bom, gente? Então, você volta esse vídeo, entenda novamente mais um pouquinho as propriedades de potência que a gente viu hoje e algumas que a gente não viu, se precisar, vamos retomar, pede lá na tutoria que a professora Ana Paula grava e a gente já vai ver mais um pouquinho sobre logaritmando no próximo vídeo que você vai poder assistir nessa mesma aula aí no seu AVA, tá bom, gente? Um abraço para vocês.